Eu sou Malu Neves, contadora de histórias, e vou contar uma história para vocês agora. Guilherme Augusto Araújo Fernandes era um menino que morava do lado de um asilo de velhos. Ele gostava muito de morar naquela casa porque ele era amigo de todo mundo que morava no asilo. Ele gostava muito da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia histórias arrepiantes do senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ele ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E ele admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa que ele mais gostava era Dona Antônia Maria Diniz Cordeiro. Primeiro, porque ela tinha 4 nomes igual ele. E segundo, porque ela era a pessoa para quem ele contava os segredos dele. Então, todo dia, ele ia lá no asilo, conversava um pouquinho com cada amigo dele, e depois ele sentava com a Dona Antônia e passava a tarde inteira conversando com ela. Ele contava para ela tudo o que ele tinha feito, e ela contava para ele tudo o que ela tinha vivido. Só que um dia, Guilherme Augusto estava na casa dele e ouviu a mãe e o pai comentando: "Coitada da Dona Antônia." E ele perguntou: "Coitada, por quê?" "Ah, porque ela perdeu a memória, mas também ela tem 96 anos." E o Guilherme perguntou: "Pai, o que é memória?" "Memória, meu filho, é uma coisa de que você se lembre." Só que o Guilherme não ficou muito satisfeito com aquela resposta, porque ele queria ajudar a Dona Antônia. Então ele resolveu ir lá no asilo e pedir ajuda para os amigos dele. A primeira pessoa que ele encontrou foi a senhora Silvano, aquela que tocava piano. "Senhora Silvano, o que é uma memória?" "Memória, meu querido, é uma coisa muito quente. Memória é uma coisa muito quente." Depois ele encontrou o senhor Cervantes, que contava histórias arrepiantes, e perguntou: "Senhor Cervantes, o que é uma memória?" "Memória, menino, é uma coisa muito antiga. É uma coisa muito antiga." Depois ele encontrou o senhor Valdemar, que adorava remar, e perguntou: "Senhor Valdemar, o que é uma memória?" "Memória, menino, é uma coisa que te faz chorar." Memória é uma coisa que te faz chorar. Depois, ele encontrou a senhora Mandala, que andava com uma bengala, e perguntou: "Senhora Mandala, o que é uma memória?" "Memória, meu querido, é uma coisa que te faz rir. É uma coisa que te faz rir." E por último, ele encontrou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante, e perguntou ao senhor Poçante: "O que é uma memória?" "Memória, menino, é uma coisa que vale ouro." E o Guilherme Augusto saiu correndo, foi na casa dele, pegou uma cesta, entrou no quarto dele e começou a olhar as coisas que ele tinha lá para ele levar e ajudar a Dona Antônia. A primeira coisa que ele pegou foi a bola de futebol dele, porque para ele a bola de futebol dele era a coisa mais importante que ele tinha. Para ele, a bola de futebol dele valia ouro. E ele pôs na cesta para levar para Dona Antônia. Depois ele pegou um fantoche, que era um pouco maluco, era um pouco engraçado. Toda vez que alguém mexia nele, as pessoas riam. Ele era um pouco engraçado. E ele pôs na cesta para levar para Dona Antônia. Depois ele pegou uma medalha que ele tinha ganhado do avô dele, um pouco antes do avô morrer. Toda vez que ele via aquela medalha, ele lembrava do avô, ficava com saudade e ficava um pouco triste. Depois ele pegou uma caixa que era muito velha e tinha umas conchas que eram muito antigas, e pôs na cesta para levar para Dona Antônia. E por último, ele foi lá no galinheiro e pegou um ovo que a galinha estava chocando e estava um pouco quente. Pôs na cesta e foi levar para Dona Antônia.
Olha, Dona Antônia, o que eu trouxe para a senhora. E a Dona Antônia ficou muito feliz de ver aquele menino chegando com aquela cesta, cheia de coisas interessantes, e foi logo vendo. A primeira coisa que ela pegou foi o ovo, que ainda estava um pouco quente. E ela se lembrou que quando ela era criança, no fundo da casa dela tinha um galinheiro, e um dia uma galinha botou um ovo azul. Aquele ovo tinha sido a sensação da semana na casa dela. Todo mundo queria ver o ovo azul. Os vizinhos, os amigos, todos vieram. Era uma lembrança muito boa para ela. Depois, ela pegou aquela caixa que era muito velha e tinha umas conchas que eram muito antigas. Ela ouviu o barulho do mar e ela se lembrou da primeira vez que ela foi na praia. Ela foi de bonde e usava uma bota de couro, de cano longo, e ela estava com muito calor. Mas ela também se lembrou da sensação que ela teve quando ela chegou na praia, tirou o sapato, tirou a meia e pisou descalço naquela areia fresquinha, macia, gostosa. Depois, ela pegou aquela medalha e ela se lembrou de um irmão dela que tinha ido para a guerra e nunca mais tinha voltado. Ela tinha como lembrança desse irmão uma medalha parecida com aquela. Toda vez que ela via uma medalha, ela lembrava do irmão, ficava com um pouco de saudade e ficava um pouco triste. Depois, ela pegou aquele fantoche, que era um pouco maluco, um pouco engraçado, e ela se lembrou que quando ela era criança, ela também tinha um fantoche. E um dia, a irmãzinha menor dela estava comendo mingau, e com a boca cheia de mingau, ela começou a mexer com o fantoche, e a irmã começou a rir, e babou, e melou, fez uma lambança, e as duas riram muito. Aquele dia tinha sido muito engraçado. E por último, ela pegou a bola de futebol do Guilherme, e ela se lembrou do dia que ela conheceu o Guilherme. Ele estava jogando bola do lado de fora do asilo, deu um chute muito forte, a bola voou por cima do muro do asilo, bateu na cabeça da Dona Antônia, ela quase caiu, ficou muito brava, mas quando o Guilherme entrou para pedir desculpa e pegar a bola de volta, ela deu uma bronca nele, mas depois ela ficou muito amiga dele. E para ela, a amizade que ela tinha pelo Guilherme era a coisa mais importante da vida dela. Para ela, a amizade que ela tinha pelo Guilherme valia ouro. E então, o Guilherme pegou todas as coisas, pôs na cesta e foi embora para a casa dele, feliz, porque ele ajudou a Dona Antônia a encontrar a memória que ela tinha perdido.